Olá, pessoal. Aqui é o professor Rafael Guerreiro. Eu sou professor de Biologia do Estado de São Paulo. Hoje, dentro do bloco sobre a unidade e diversidade dos seres vivos, eu vou falar sobre os vírus. E antes da gente começar, só gostaria de lembrar que você pode aumentar a velocidade de reprodução do seu vídeo. Bom, então, vírus, né, é uma palavra que está sendo muito falada ultimamente, né? Afinal, nós estamos vivendo uma pandemia de uma doença causada por um vírus. Então, eu vou falar o que vem a ser um vírus, tá? Quais as características gerais dos vírus. Então, pessoal, para a gente começar a entender o que, o que é um vírus, é bastante legal a gente sempre voltar na história, né? Porque o conhecimento, ele é um processo que foi sendo construído ao longo do tempo. Né, e entender que as descobertas são processos, né, até chegar no conhecimento que a gente tem hoje. A primeira pessoa que eu trago aqui para a gente falar da história é o Louis Pasteur, ninguém menos que o fundador da microbiologia. Tá? Então, microbiologia é o ramo da biologia que estuda os seres microscópicos, ou os micro-organismos. Tá? Foi ele que descobriu as bactérias, tá? E que muitas doenças eram causadas por bactérias. Antes dele fazer as descobertas, as pessoas não faziam a menor ideia de como uma doença passava para outra pessoa, por exemplo, o que causava uma doença. Então as pessoas davam explicações místicas, né? De forças sobrenaturais, deuses, né? Então as doenças eram vontade dos deuses. Enfim, uma série de explicações até que o Pasteur descobriu que, na verdade, as doenças, né, muitas delas eram causadas por micro-organismos, seres muito pequenos que nós não enxergamos sem ajuda de algum equipamento. Porém, ele não conseguiu encontrar esse agente causador para raiva, tá? Então, raiva, aquela doença, tá? Não raiva, um sentimento de raiva, mas a doença que é transmitida pela mordida de um cachorro, por exemplo, tá? E ele não conseguiu encontrar uma bactéria para essa doença. E aí ele especulou, né, que essa doença seria causada então por um patógeno. Lembrando que patógeno, qualquer ser que cause doença, tá? Pequeno demais para ser detectado pelos microscópios, tá? Então, ele, né, criou uma hipótese de que a raiva seria causada por algo menor do que uma bactéria, que não era possível nem de ser visto sob microscópio. Um discípulo dele, chamado Charles Chamberlain, em 1884, inventou um filtro que era capaz de remover as bactérias da água, de algum líquido. Tá? Então, essa invenção acabou sendo muito importante na descoberta dos vírus. Por quê? O microbiologista holandês Martinus Bierink usou esse filtro para filtrar um extrato que ele fez de folhas de tabaco que estavam doentes. Tá? Então ele pegou essas folhas, fez um extrato, amassou, né, com água e passou esse extrato pelo filtro. E mesmo depois de filtrado, esse extrato conseguia infectar uma planta sadia, uma planta que não tinha doença. Então ele ficou convencido de que essa solução que havia sido filtrada continha uma nova forma de agente infeccioso e o nomeou de vírus. Ou seja, meio que comprovando aquela hipótese que o Pasteur havia criado, né, de que
algumas doenças eram causadas por patógenos ou agentes infecciosos menores que bactérias. E aí, né, vírus, esse nome que ele deu, vem do latim e significa veneno. Né? Então ele imaginou que seria uma substância, uma toxina presente ali que causava essa doença, mas que, e por ser uma toxina, né, na verdade, ela passava por esse filtro que removia bactérias. Então, bactérias a gente já viu, né, que são organismos unicelulares, né, compostos, então, por células. E a gente vai ver a diferença, então, de uma bactéria para um vírus, tá? E aí, ele inaugurou um novo ramo, né, dentro da microbiologia, que é a virologia, o estudo dos vírus. Porém, um vírus, né, ele só foi ser de fato observado lá por volta de 1931. Os vírus só foram sendo estudados em relação à sua presença, mas ninguém nunca tinha visto um vírus, porque ele é, de fato, muito pequeno. Então, só por volta de 1931, né, que teve a invenção do microscópio eletrônico, tá, que é esse representado aqui nessa imagem, que é um equipamento muito mais elaborado do que o microscópio óptico, que é aquele microscópio comum que a gente sempre vê na nossa mente quando a gente pensa em microscópio, né? Então, o microscópio eletrônico ele consegue ampliar muito mais uma imagem, tá? Permitindo ver coisas então que são menores do que uma bactéria. Então, mesmo depois que um vírus havia sido visto no microscópio eletrônico, somente em 1955 foi compreendida do que era feito aquele vírus que estava sendo visto, né? Qual era a estrutura, o que formava o vírus. E a cientista que fez essa descoberta foi a Rosalind Franklin. Tá? Ela é uma pesquisadora, uma bióloga, que também havia descoberto o formato da molécula do DNA. E, posteriormente, ela fez essa outra contribuição na ciência, que foi, então, desvendar a estrutura dos vírus. Atualmente, né, cerca de 6 mil vírus diferentes estão descritos, né, se conhece, mas se estima, né, que existam milhões de tipos que ainda não foram descritos, tá? Os vírus, eles são o tipo de entidade biológica mais numerosa no planeta, tá? Então, na aula das bactérias, eu havia dito para vocês que as bactérias eram os seres vivos mais abundantes do planeta, né? Se a gente pensar em quantidade, em números. Porém, os vírus, né, a gente tem uma quantidade ainda maior de vírus do que de bactérias. Mas, como eu vou falar daqui a pouco, né, muitas pessoas não consideram os vírus como seres vivos, tá? Então, por isso que a gente fala que as bactérias são os seres vivos mais abundantes, porém, os vírus, a gente tem maior quantidade ainda. Então, aqui, essa imagem, né, para vocês verem uma comparação entre o tamanho dos vírus. Então, aqui em vermelho, a gente tem uma célula humana, que é um eritrócito, ou hemácia, ou glóbulo vermelho, tá? São as células vermelhas do nosso sangue, que ela tem um diâmetro aproximado de 10 mil nanômetros. Então, lembrando, né, que o nanômetro é uma fração, né, do metro e uma fração, portanto, do milímetro. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é um nanômetro, imaginem 1 milímetro, tá? Então, imagina lá 1 milímetro da régua.
divida esse 1 milímetro em 1 milhão de partes iguais. Cada uma dessa milionésima parte é 1 nanômetro, tá? Então é muito pequeno, a gente não consegue nem imaginar esse tamanho. Então é por isso que a gente precisa, né, de microscópios muito avançados para conseguir enxergar. Então, o eritrócito humano tem 10.000 nanômetros. Uma bactéria, né, então se a gente pega aqui como exemplo, né, uma bactéria, ela vai ter de 3.000 a 1.000 nanômetros, tá? Então já é bem menor do que uma célula humana, uma célula eucariótica. Uma bactéria menor ainda, né, das menores que se conhece, vai ter 300 nanômetros, que é a clamídia. E aí, aqui em azul, a gente tem vários exemplos de vírus, né, mostrando que eles podem ser ainda menores do que as bactérias, né? Então, tem vírus de 30 nanômetros, aproximadamente, outros de 24. O ebola, que é um dos maiores, né, vai ter 970 nanômetros. Então, ele é maior do que a menor bactéria, mas mesmo assim, muito menor do que uma bactéria comum ou uma célula humana. Tá? Então, quando a gente entende o tamanho dos vírus, é fácil a gente entender, né, que existam mais vírus do que bactérias no planeta, né, em questão de quantidade, tá certo? Bom, e aí falando um pouco das características dos vírus, né, não existe um consenso na comunidade científica, ou seja, nem todos os cientistas têm a mesma opinião, concordam, isso ainda é um debate, né, se os vírus são ou não são seres vivos, tá? Então, tem argumentos para dizer que eles são sim seres vivos e tem argumentos para dizer que eles não são seres vivos. E que argumentos são esses, né? Então, a primeira característica de um vírus é que eles são acelulares. Então, o A quer dizer negação, celular quer dizer que eles não são formados por células. E lá no começo da biologia, uma das características que a gente vê como sendo pertencente a todo ser vivo é que eles são formados por células. Tá? Então, o vírus não sendo formado por célula exclui ele, né, dessa categoria de ser vivo. Se ele não tem uma célula, ele não vai ter um metabolismo próprio, tá? Ele não vai ter um funcionamento próprio, porque ele não vai ter nenhuma organela, ele não vai ter nenhuma parte que forma a célula, né? Lembram-se lá, a célula é formada, se a gente pega a célula mais simples, né, que é a célula da bactéria, essa célula vai ter pelo menos uma membrana plasmática, um citoplasma, ribossomos, que são organelas que produzem as proteínas, certo? O vírus ele não vai ter nada disso. Ele não vai ter como produzir a sua própria energia, ele não vai ter como se multiplicar sozinho. Então é por isso que ele não é considerado um ser vivo. Porém, tá? Então agora falando um argumento que é contrário, né? Que defende que eles são seres vivos, é que eles vão possuir um material genético assim como os demais seres vivos. Material genético, lembrando, né, que é o DNA, ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, o vírus ele tem esses dois tipos, um desses dois tipos de substância que está presente em todos os seres vivos que a gente conhece. Tá? É a mesma molécula, a mesma constituição de DNA ou RNA um vírus tem. Tá? Então, isso mostra que ele teve uma mesma origem que todos os seres vivos. Tá? Ele é formado por ele vai ter essas mesmas substâncias, certo? Que é a linguagem universal
dos seres vivos, né? Então, lembrando aqui, o DNA e o RNA, eles carregam uma informação que vai servir de base para a célula funcionar, né? Para a célula desenvolver as suas atividades, desenvolver o seu metabolismo. Beleza, mas eu falei que o vírus não tem metabolismo. Então, para que serve o DNA ou o RNA que um vírus vai carregar? Vai servir justamente para ele parasitar uma outra célula. Então, a gente fala que os vírus são parasitas. Então, vamos por partes, né? Palavra por palavra. Parasita é aquele ser que depende de outro para sobreviver, que obtém o seu alimento de outro ser vivo, ou seja, ele se beneficia desse outro ser vivo, porém o prejudica, né? Causa um prejuízo, causa uma doença, certo? Intracelular, então intra quer dizer dentro, interno, celular de célula, então ele é um parasita que vai viver dentro de uma célula, obrigatório, ou seja, ele obrigatoriamente precisa estar dentro de uma célula para conseguir se reproduzir. Fora de uma célula, ele não vai se reproduzir. Ele vai ter um comportamento como se fosse um ser não vivo, tá? Porque ele não tem metabolismo próprio. Então, por isso que ele é obrigatoriamente um parasita. Fora disso, ele não tem, ele é inerte. Ou seja, né, eles vão depender de outras células, e aqui qualquer tipo de outra célula, tá? Seja a célula de uma bactéria, de um protozoário, de um fungo, de uma planta, de um animal, qualquer célula de qualquer ser vivo pode ser a hospedeira de um vírus, tá? Então, para que ele consiga se reproduzir. E ele vai usar a energia e o material dessa célula para isso, tá? Para conseguir se reproduzir. Porque ele não tem energia, ele não consegue produzir a sua própria energia. E ele também não tem as organelas, não tem os nutrientes que são necessários para se reproduzir, certo? E aí, né, se acredita, as hipóteses, é que o vírus ele tenha evoluído de bactérias, tá? Então, existiam bactérias que ao longo do tempo foram se simplificando, foram perdendo complexidade, foram perdendo organelas e tudo mais, a ponto de ficarem mais simples. Porém, como eles dependem de outra célula, né, se acredita que eles vieram então depois das bactérias, certo? Outra característica dos vírus é que eles têm uma alta variação. Variação significa mudança, tá? Transformação nesse material genético que eles carregam. Tá? Então ocorrem muitas mutações, também outra palavra que a gente usa. Tá? Então mutação é essa mudança no material genético. E essa característica, né, vai dificultar a produção das vacinas. Porque se o vírus está o tempo todo mudando, uma vacina que tem efeito naquele momento não vai ter mais efeito depois que aquele vírus mudou, porque a vacina ela é bastante específica, tá? Ela vai combater um determinado tipo de vírus, certo? E se o vírus está o tempo todo mudando, a vacina perde o seu efeito. É por isso que o vírus da gripe, por exemplo, todos os anos tem uma vacina nova, porque o vírus está constantemente mudando. E a vacina antiga não vale para o vírus novo. É por isso também que não existe uma vacina para o HIV, que é o vírus da AIDS, porque ele muda muito também. Existem uma infinidade de tipos diferentes do HIV. E isso faz com que seja difícil se produzir uma vacina. Tá? Porque aí não adianta
você vacinar uma pessoa contra aquele tipo do vírus, sendo que existem milhares de outros. Tá? Então, isso não vai proteger a pessoa de pegar aquela doença. E aí, quando o vírus está fora de uma célula, né, alguns tipos de vírus, não todos, eles se cristalizam, eles formam cristais, ficando inertes. O que quer dizer inerte? Né? Ele fica ali estático, ele não tem um metabolismo, né? Não tem, ele fica ali como se fosse um, algo não vivo mesmo. E nesse estado cristalizado, ele pode se manter por muitos anos, tá? Com essa capacidade de infectar uma célula. Então, ele fica ali cristalizado, mas a partir do momento que ele encontra a célula que ele é capaz de parasitar, ele vai então voltar a se reproduzir, certo? Existem alguns vírus que estão sendo descobertos, isso é uma curiosidade aqui, né? Alguns vírus novos sendo descobertos com o derretimento das geleiras, tá? Nos polos. Então, com o aquecimento global, as geleiras estão se derretendo e muitos vírus que estavam congelados lá no meio dessas geleiras acabaram sendo expostos. A ciência ainda não sabe, né, o que esses vírus podem causar. Ainda não se conhecem esses vírus, porque eles estavam lá há milhões de anos congelados e eles podem manter essa capacidade ainda de infectar um outro ser vivo. Então, os cientistas têm estado, inclusive, preocupados, né, com o que isso pode gerar. Né? Vai que surja uma nova doença, enfim. Olhando então, né, para a estrutura, como é um vírus, a gente vai ver que ele é formado então por aquele material genético que eu falei, tá? Que é o ácido nucleico, que vai ser de DNA ou RNA, um dos dois tipos de ácido nucleico. Esse ácido nucleico ele vai estar envolto, tá, em uma capa de proteínas, que é o capsídio. Então, como se fosse uma casquinha mesmo. Tem lá o material genético, em volta, envolvendo esse material genético, uma capa de proteínas. Cada unidade dessas proteínas é chamada de capsômero, tá? Além das proteínas do capsídio, um vírus pode ter também algumas glicoproteínas. Então, glico quer dizer que existem carboidratos unidos a essas proteínas, tá? É um tipo de proteína diferente. Essas glicoproteínas servem como se fosse uma chave, tá? Então, para o vírus entrar naquela célula que ele vai parasitar, ele precisa ter a chave correta que abra a fechadura da célula, que abra uma porta na célula, digamos assim, tá? Fazendo uma analogia. Cada célula vai ter uma fechadura específica, tá? Então, vamos pensar aqui, dar um exemplo, né? A célula lá do nosso pulmão, ela vai ser diferente da célula do nosso sangue, por exemplo, de outras células. Então, um vírus, para ele entrar na célula do pulmão, ele precisa ter uma chave que permita a ele fazer essa entrada. Essa chave nada mais é do que uma glicoproteína que vai ser específica para a fechadura que vai ter na célula lá do pulmão. E aí esse vírus ele não vai conseguir entrar na célula do sangue, por exemplo, tá? Ou pode ser um vírus que tenha diversas chaves diferentes, e aí ele consegue entrar em células diferentes. E é por isso também que o vírus que causa uma doença em nós, por exemplo, vamos pegar o coronavírus. Ele causa uma doença no ser humano. E a gente sabe que ele não causa essa doença, ele não consegue infectar um cachorro ou um gato.
Tá? Então, por quê? Porque a célula do ser humano vai ser diferente, vai ter uma fechadura, né, proteína, e essa fechadura também são outras proteínas, que são diferentes das do cachorro e do gato. Então, o vírus não consegue infectar o cachorro e o gato. Ele só tem a chave para infectar o ser humano. Alguns vírus vão conseguir infectar mais de uma espécie. Então, por exemplo, o vírus da raiva, né, ele consegue infectar o cachorro e o ser humano, e outros animais, outros mamíferos, certo? Então, isso vai depender de cada vírus. Mas o que vai dizer, né, se um vírus consegue infectar ou não determinada célula, vai então ser essa glicoproteína. Então, reforçando que é como se fosse uma chave. Alguns vírus, tá, além do capsídeo, eles vão ter um segundo envoltório, uma segunda casca, uma segunda camada, que é formada por gorduras, tá, ou lipídios. Essa segunda camada se chama envelope, tá? Então, a gente divide os vírus em vírus envelopados, porque eles vão ter envelope, ou vírus não envelopados, que não vão ter esse envelope, certo? Esse envelope, o vírus ele rouba, tá? Ele remove, ele retira da célula que ele parasitou, da célula que foi hospedeira para ele, tá? A gente já vai ver como que isso acontece, tá? Então aqui são fotografias, né, em microscópio eletrônico de dois tipos de vírus. Um vírus não envelopado e um vírus envelopado, que o exemplo é o vírus da gripe, tá certo? Um tipo de vírus que vai ser um pouco mais complexo que isso, mas ele não tem um envelope, é o vírus bacteriófago. Então, bactério vem de bactéria, fago quer dizer que se alimenta. Então, são vírus que parasitam bactérias, tá? Eles invadem uma bactéria para conseguir se reproduzir dentro dessa bactéria. Então, aqui são fotografias em microscópio também desse tipo de vírus. E ele é um vírus mais complexo, porque ele vai ter como se fosse uma cabeça aqui cosaédrica. Dentro dessa cabeça, então, o DNA. Ele vai ter uma cauda e ele vai ter fibras caudais. Essas fibras ele usa, então, para grudar na célula. E essa cauda ele vai usar para injetar o seu material genético, seu DNA dentro da bactéria. Então, aqui nessa foto, né, que foi colorida artificialmente, que as fotos de microscópio eletrônico são todas branco e preto, a gente vê aqui um fio azul entrando dentro da célula. É o DNA que o vírus está injetando dentro da bactéria, então. Por parasitarem em bactérias, esses vírus, eles estão começando a ser estudados, começando não, né? Já tem bastante estudo da utilização deles para tratar doenças que são causadas por bactérias. Tá? Então, esse vírus, como eu falei, ele também vai ser específico. Ele vai parasitar uma bactéria específica. Isso é muito mais eficiente do que a gente usar um antibiótico, por exemplo. Então, o antibiótico é um medicamento que vai lá e mata uma grande quantidade de bactérias, de espécies diferentes de bactérias. E na aula de bactérias, eu falei para vocês que a maioria das bactérias são benéficas ao nosso corpo, tá? Além do que, essas bactérias, elas vão, com o tempo, ficando resistentes a esses antibióticos. Um vírus que consegue parasitar uma bactéria,
ele vai matar somente aquela bactéria que está causando a doença. Então, por exemplo, de uma doença causada por bactéria, né? A tuberculose, certo? Que é uma doença que mata muitas pessoas. Se eu crio um vírus, tá, em laboratório, que infecte somente a bactéria que causa a tuberculose, que é lá o bacilo de Koch, esse vírus vai matar essas bactérias. Não vai matar todas as outras bactérias que são benéficas ao nosso corpo. Tá? Então, isso seria uma forma de tratamento muito interessante para essas doenças. Então, aqui, como eu falei, né? Um vírus ele pode parasitar qualquer tipo de ser vivo, e aqui são exemplos de doenças em plantas, tá? Causadas por vírus. Então, esse daqui é o vírus do mosaico, do tabaco, tá? Que foi o primeiro vírus lá que eu falei que foi estudado e que tanto o Bierink quanto a Rosalind Franklin começaram seus estudos, tá? Aqui a imagem dele em microscópio eletrônico, aqui mostrando o formato, né? Ele é formado por um RNA em formato de hélice, em formato de espiral helicoidal, e em volta desse RNA vários capsômeros, tá? Que são as proteínas. Então aqui uma folha, né, de tabaco infectada por esse vírus. Então é fácil entender por que deram esse nome, né, vírus do mosaico, que ele forma esses desenhos na folha. Aqui é o fruto do tomate, né, também infectado. Claro que se a gente comer esse tomate, a gente não vai ficar doente, tá? Porque é um vírus que parasita a célula da planta, que é uma célula muito diferente das nossas, tá? Então, até hoje não se conhece um vírus que parasite uma planta e um animal, tá? Então, o vírus de planta vai ser de planta, o vírus de animal vai ser de animal. Aqui é um repolho também parasitado por um outro tipo, outra espécie de vírus, né, que forma esses cristais. Então, como eu falei para vocês, né, um vírus fora de um organismo vivo, ele pode se manter ativo nessa forma de cristal por muito tempo. Um outro exemplo, né, de uma doença que está bastante comum de ser falada é a sinomose, que é uma doença que ataca os cães, e somente os cães, tá? Então, seres humanos e nem os gatos, por exemplo, não ficam doentes com esse vírus, tá? É uma doença bastante grave que vai causar essas secreções nos olhos, né? Convulsões, vômitos, diarreia, uma pneumonia, né? Que é comprometimento dos pulmões e podem levar o animal à morte. A forma de prevenir é vacinar os cães, né? E aqui é uma foto já de microscópio óptico, não é de microscópio eletrônico, tá? Então a gente está vendo as células do sangue de um cachorro que foi infectado por esse vírus e a gente vê que dentro da célula, algumas, né, células aqui, ó, estão infectadas pelo vírus e aí ela acaba perdendo o formato original, que é esse formato mais circular. Tá certo? Então, só para mostrar que o vírus ele entra na célula e ele vai acabar destruindo essa célula. Os vírus, gente, eles não estão incluídos em nenhum reino, tá? Então, eles não fazem parte de nenhum reino. Lembra lá das categorias taxonômicas que a gente usa para organizar os seres vivos? Reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Então, os vírus, por eles não serem totalmente considerados seres vivos, eles não estão incluídos em todas essas categorias. Tá? A gente costuma separá-los somente em famílias, gêneros
e espécies, tá? Então aqui são algumas famílias de vírus, né? Vocês podem ver que eles têm formatos diferentes, e outra característica que vai influenciar também na classificação deles é o tipo do material genético, o tipo de genoma. Então, genoma é o conjunto do material genético, tá? E esse material genético, então, pode ser RNA ou DNA. Esse RNA pode ser de uma fita simples ou de uma fita dupla. A mesma coisa o DNA, uma fita simples ou uma fita dupla. E aí a gente dá essas siglas aqui para esses diferentes tipos, tá? Que eu não vou aprofundar tanto para a aula não ficar tão extensa, mas aqui essa tabela, então a gente vê que uma classificação, né, que o vírus vai ter ser de DNA ou RNA, ele pode ser envelopado. Então, lembrando que aquele envelope de gorduras ou não envelopado, e aí diversas combinações, tá? Então, DNA envelopado de fita dupla ou RNA envelopado de fita simples. Ele pode ser não envelopado de fita dupla ou fita simples e assim por diante, tá certo? Então, as diferentes combinações. Cada um desses tipos vai ter um mecanismo específico que ele vai entrar na célula e vai alterar o funcionamento da célula para se reproduzir. Eu não vou falar de todos os tipos, tá? Eu vou falar de uma forma geral como que o vírus, então, vai atuar dentro da célula. Então, aqui pegando um exemplo, usando o bacteriófago, né, como um exemplo, o vírus ele vai ter dois ciclos de reprodução. Um que a gente chama ciclo lítico e outro que a gente chama ciclo lisogênico. Então, lítico vem de lise, que é quebra. Por quê? O vírus, então, ele vai aderir à célula, ele vai grudar na célula, ele vai injetar o seu material genético lá dentro. Esse material genético vai, então, carregar informação para a célula produzir, multiplicar tanto o próprio material genético desse vírus, quanto novas cápsulas de proteína, tá? Novos capsídeos. Depois que a célula multiplicou esse material genético do vírus e as proteínas, esse vírus se remonta lá dentro, né? Vários vírus novos se remontam lá dentro e acabam rompendo a célula e liberando, então, para o ambiente esses novos vírus que foram produzidos. E aí, então, acaba ocorrendo a morte daquela célula. Tá? Então, esse que é o ciclo lítico. Então, o vírus parasita a célula e, no final, ele acaba matando essa célula. O ciclo lisogênico, então, o que ocorre? O vírus adere à célula, injeta material genético, só que aí esse material genético ele se incorpora, ele se junta, ele começa a fazer parte do material genético da célula. Então, o material genético do vírus se incorpora ao material genético da célula, tá? Vira uma coisa só. E aí ele recebe o nome de prófago, quando ele está dessa forma. O que vai acontecer é que quando a célula for se dividir, ela também vai dividir, multiplicar o material genético do vírus que está lá dentro. Tá? Então, ela vai carregar esse material genético junto com o dela. Tá? Então, a célula se duplica, mantendo o material genético do vírus lá dentro. E dessa forma, então ela vai carregar o DNA do vírus lá dentro e não vai morrer. Isso vai ser responsável pela latência do vírus.
dentro da célula. Então, o que significa latência? Algo que é latente. É algo que está ali, mas que não está aparecendo, não está se mostrando, não está atuando. Mas, a qualquer momento, o vírus pode sair dessa latência e entrar no ciclo lítico, começar a formar novos vírus e dar continuidade, então, ao ciclo, tá certo? É por isso que os bacteriófagos até hoje não exterminaram todas as bactérias do planeta, tá? Então, lembra que eu falei que existe mais vírus do que bactéria no mundo? Então, por os vírus não matarem todas as bactérias que eles infectam, eles ainda existem. E as bactérias também continuam existindo. Então, esse é o ciclo geral de qualquer vírus, tá? Que pode entrar. Aqui o exemplo foi o bacteriófago infectando uma bactéria, mas isso vai ser geral para qualquer vírus que vai parasitar qualquer outro tipo de célula. O ciclo lisogênico, então essa latência do vírus, é um exemplo do que ocorre com o HIV também. Tá? Então, o HIV, que é o vírus da AIDS, ele vai parasitar os glóbulos brancos do nosso organismo e ele vai ficar latente dentro desses glóbulos brancos. É por isso que demora, às vezes, até 10 anos para a pessoa perceber que ela tem o vírus no seu corpo, se ela não faz um teste. Tá? Então, porque o vírus está latente lá dentro, ele está escondido dentro da célula. E se ele está escondido dentro da célula, o nosso corpo não consegue combater ele, tá? Porque o material genético dele está lá fundido, incorporado no material genético da própria célula. Então, ele está muito bem escondido lá dentro. Porém, mesmo ele estando em latência, alguns vírus entram no ciclo lítico, né? São produzidos, e aí a pessoa pode transmitir esse vírus mesmo que ela ainda não tenha desenvolvido a doença, né? Porque demora esses 10 anos para ela ter a doença de fato, mesmo nesses 10 anos ela pode transmitir se ela não faz o tratamento, tá? Bom, pessoal, olhando mais de perto o que ocorre quando o vírus entra na célula, então aqui é um exemplo de um vírus de DNA, tá? Não envelopado, ele só tem o capsídeo, ele não tem o envelope. Então, bem resumidamente, tá? Então, diferente do bacteriófago, ele vai entrar na célula. E como que ele entra na célula? Usando aquelas chaves que eu falei, aquelas proteínas que eles têm, que vão, então, se ligar com as proteínas da membrana plasmática da célula hospedeira. E isso faz com que a célula coloque a própria célula coloca o vírus para dentro, tá? Porque ele está ali usando uma chave que a célula identifica como algo que é para ser colocado para dentro. Dentro da célula, esse vírus vai se desfazer, as suas proteínas se desfazem, e ele libera o seu DNA lá dentro. A célula, própria célula, né, vai duplicar o material genético do vírus para ele, tá? Então, a célula não reconhece que é um DNA que não é dela, tá? Ela é um DNA como outro qualquer, como que ela também possui. Então, ela vai duplicar esse DNA, como se fosse dela. E ela vai usar a energia e o material que ela possui para fazer isso. Esse DNA também vai servir de molde, né, para se produzirem os RNAs mensageiros, tá? Então, a partir do DNA é produzido o RNA. E qual que é a função do RNA? O RNA ele transporta o código, né, por isso mensageiro, para que o ribossomo produza as proteínas. Tá? Então, lembra lá que eu falei que o capsídeo, né, a casquinha do vírus, é formada por proteínas? Então, o RNA vai, então, o RNA que foi produzido a partir do DNA do vírus,
vai levar essa mensagem para o ribossomo produzir, então o ribossomo da própria célula produzir as proteínas do vírus. Depois que as proteínas e o DNA do vírus foram multiplicadas dentro da célula, o vírus se monta e ele sai, né, ele é liberado da célula, seja causando a morte dela ou não, geralmente causa a morte da célula, e aí então novos vírus vão parasitar outras células. E aí nesse processo o vírus vai destruindo as células que ele encontra no caminho. Aqui é um exemplo de um vírus de RNA. E aqui nesse caso é um vírus envelopado, tá? Também para servir de exemplo para vocês o que acontece. Só um detalhe, né? Tomarem atenção, eu trouxe esse exemplo porque é o exemplo do coronavírus, tá? Então o coronavírus, ele é um vírus envelopado de RNA. Então o processo que ele faz numa célula vai ser muito semelhante a esse daqui. Os vírus envelopados, então, eles têm esse envelope de gorduras, de lipídios. Isso faz com que eles sejam mais resistentes, porém, faz com que eles sejam eliminados pelo sabão, por exemplo. Então, por que que lavar as mãos é uma recomendação bastante importante para a gente diminuir a transmissão do coronavírus? Porque ele tem esse envelope, e esse envelope é feito de gorduras, e o sabão, a gente sabe que remove gorduras, tá? Ele chega até a destruir esse envelope do vírus. E aí o vírus acaba não conseguindo se manter ativo, ele não consegue mais, ele perde a sua capacidade de infectar a célula, porque as glicoproteínas, aquelas chaves que eu falei, estão nesse envelope. Se eu removo esse envelope, um vírus não consegue mais entrar na célula, tá? Bom, mas suponha que ele está aqui com o envelope intacto. Ele vai usar esse envelope para entrar na célula. Dentro da célula, ele libera, então, o seu capsídeo. Ele vai liberar o RNA também, tá? O RNA, ele vai servir de molde para ser produzido uma segunda fita de RNA. Então, a gente fala que é uma fita complementar. É como se fosse um espelho da primeira fita, tá? Então, por isso, complementar. E essa produção dessa fita complementar é feita por enzimas da própria célula. E a enzima específica que produz RNA chama-se RNA polimerase. Então, a célula, ela não consegue identificar que ali é o RNA de um vírus, de um RNA que não é dela, porque é a mesma constituição do RNA que existem nas células. Então, a própria célula, com a enzima que ela mesma usa para produzir os seus próprios RNAs, ela vai produzir o RNA do vírus. Esse RNA, então, assim como o vírus do DNA, né, ele vai servir, ele vai ser multiplicado e vai servir como o RNA mensageiro para produzir as proteínas do vírus, certo? O processo de produção de proteínas, então, relembrando, chama-se tradução, ok? E aí, então, esse RNA mensageiro vai dar informação para serem produzidas as proteínas do capsídeo e as proteínas do envelope, tá? As glicoproteínas. E aí o que acontece? A célula acaba liberando essas glicoproteínas na sua própria membrana, e aí quando o capsídeo do vírus sai da célula, ele leva um pedaço da membrana da célula, tá? Então, é por isso que o vírus envelopado, a gente fala que ele rouba a membrana da célula, porque ele leva
essa membrana junto com ele, tá? Então, por isso que a membrana desse envelope, ela é, ela é exatamente igual à membrana da célula que ele se hospedou. Então, por isso que é muito difícil também a gente produzir um medicamento que combata diretamente o vírus. Tá? Eu vou falar mais disso na aula sobre as doenças causadas por vírus, mas então, como o vírus rouba a membrana da própria célula, ela é praticamente idêntica, né? Tirando essas glicoproteínas que são específicas do vírus, a membrana ela vai ser idêntica, ou seja, tem a mesma constituição da célula hospedeira. E a membrana plasmática é formada do quê? Fosfolipídios, né? Gorduras. Tá certo? Para finalizar a nossa aula, pessoal, o último exemplo que eu vou dar é de um retrovírus. Por que retrovírus? Vocês já vão entender. Um exemplo do retrovírus é o HIV, tá? Então, é um vírus bastante importante, por isso que a gente olha especificamente para o mecanismo dele também. Então, o que é um retrovírus? O retrovírus ele vai ter RNA, tá certo? Aqui no caso do vírus da AIDS, o HIV, ele tem o capsídeo e o envelope, e além disso, ele vai carregar uma enzima com ele, que se chama transcriptase reversa. Por que se chama reversa? Então vamos lá, o vírus entra na célula, lá dentro ele vai liberar o seu RNA junto com essa enzima, tá? Que se chama transcriptase reversa. E o que essa enzima faz? Ela produz uma fita de DNA a partir do RNA. É reverso por quê? Porque todas as células, no seu funcionamento normal, elas produzem o RNA a partir do DNA. Elas usam o DNA para produzir o RNA. Aqui é o contrário. Então, a partir do RNA vai se produzir um DNA, certo? Por isso, reversa. A partir do momento que esse DNA é produzido a partir do RNA, uma segunda fita de DNA é produzida. Depois que essa segunda fita é produzida, ela fica praticamente idêntica ao DNA da célula hospedeira, fazendo com que ela consiga se inserir no DNA da célula. Então, lembram lá que eu falei do ciclo lisogênico, em que o material genético do vírus se incorpora ao material genético da célula? Então, é exatamente isso que acaba acontecendo com o HIV. Depois que ele se transformou em DNA, ele se insere no material genético da célula e ele fica lá por anos e anos e anos, né, sem ser notado. E aí, aos poucos, com o passar dos anos, RNAs vão sendo produzidos a partir daquele DNA do vírus. Por que isso acontece? Porque a célula naturalmente produz RNAs a partir do DNA dela. Por quê? O DNA é como se fosse a biblioteca que guarda ali o código, né? Guarda as informações de como a célula deve funcionar. Esse código ele precisa ser transportado, né, pro citoplasma da célula, que é onde as coisas de fato acontecem. E ele é transportado no formato de RNA. Então a célula naturalmente transforma o DNA em RNA e esse RNA ele é usado pelo ribossomo para produzir as proteínas, certo? Então, se a célula produziu o RNA que a partir do DNA que veio do vírus,
ela vai produzir proteínas do vírus, certo? Sem se dar conta disso. Vai produzir, inclusive, a transcriptase reversa. Então, enzima é um tipo de proteína, tá? Não sei se vocês lembram lá da aula sobre proteínas, mas uma enzima é um tipo de proteína. Então, a informação para ela ser produzida vai estar naquele RNA também, além de produzir as glicoproteínas do envelope, que vão ser liberadas na membrana plasmática da célula, e aí quando o vírus se forma lá dentro, da mesma forma ele vai então levar parte dessa membrana que vai ser o envelope dele. E aí novos vírus vão ser liberados e vão infectar novas células. Então esse é o mecanismo de infecção do HIV, que é o vírus que causa AIDS, e ele é um tipo de retrovírus, então, porque ele tem essa transcriptase reversa, que produz DNA a partir do RNA. É o contrário do que ocorre normalmente nas células. Tá certo? Bom, pessoal, agradeço a atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que vocês podem deixar dúvidas e comentários para mim aqui embaixo, tá certo? Não se esqueçam de seguir a página, tá? Para que vocês recebam aulas futuras se vocês gostarem. Então, até a próxima.